Pergunta NQI Homem. O nosso consulente não quer se identificar, mas ligou e fez aqui para o pastor 3 perguntas muito interessantes. Vamos à primeira. É sobre os 144 mil, que está registrado lá no livro do Apocalipse, e ele é muito comum nos nossos dias, está sendo muito falado. Os 144 mil, pastor, e o Senhor Jesus regerão o mundo aqui na terra? Nós queremos responder ao nosso consulente que o livro do Apocalipse é um livro de figuras e de interpretação difícil. Por exemplo, a primeira pergunta deste cidadão que nos escreve é assim redigida: os 144 mil e Jesus reinarão o mundo aqui na terra? A nossa resposta é negativa. Não. O fato de Apocalipse 7, 1 a 8, mencionar o mesmo grupo de 144 mil como sendo formado de todas as tribos dos filhos de Israel, conforme o versículo 4 do capítulo 7, tem levado alguns comentaristas a sugerir que esse grupo será formado por judeus literais, em cumprimento a certas promessas do Antigo Testamento para com a nação de Israel. A terra na qual habitamos, de acordo com o que escreveu Pedro, se reserva como um tesouro para o dia do juízo, quando os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas nós, segundo a promessa de Deus, temos um novo céu e uma nova terra. Então, a nossa resposta a respeito desses 144 mil, de acordo com a interpretação que aparece na Bíblia, se tratam genuinamente de judeus. E segunda pergunta: quem são os que se assentarão sobre os tronos? Em Lucas 22, 29 e 30. Os discípulos de Jesus, dentro das substituições que ocorreram, por exemplo, quando Judas Iscariotes negou a Jesus. Então perguntamos: Judas Iscariotes estava integrado no grupo dos 12 apóstolos? Certamente que não. Podemos orar dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó? Uma terceira pergunta. Nossa resposta também é não. Jesus declarou: tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei. Isso está no Evangelho segundo João. Note que pedimos ao Pai, mas a resposta é dada por Jesus. Há pessoas que não têm essa participação. De modo que essa colocação de orar a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tinha sua consistência no Antigo Testamento. Mas dentro do Novo Testamento, nós devemos orar a Jesus, quer dizer, orar ao Pai, em nome de Jesus. E assim a resposta será dada pelo Senhor Jesus. A próxima pergunta é da consulente Mônica, aqui da cidade de Santos. A sua pergunta chegou por e-mail. Pastor, qual deve ser a nossa postura quando pessoas próximas praticam algo que Deus condena? Nós temos
Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 2, nessa carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós encontramos uma disposição que devemos ter no sentido de ajudar tais pessoas e não criticá-las de modo que percam a continuidade da sua vida cristã. Diz o texto: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa ou em algum pecado, vós que sois espirituais, então veja bem, quanto mais a pessoa é espiritual, ela encaminha o tal com espírito de mansidão, olhando por ela mesma para que não seja também tentada. E logo no versículo 2, diz o texto: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida, versículo 3, ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então é preciso que tenhamos cuidado quando repararmos uma pessoa que não está agindo de modo impróprio dentro do nosso modo de pensar, é chegar a ela incontinente e aconselhá-la a abandonar essa prática e assim dar margem que ela possa se recuperar na vida espiritual. E ainda nós encontramos no livro da Bíblia, chamado aquele livro de Tiago, diz assim: como agir em situações que notamos uma pessoa agindo mal também, mesmo como sendo um cristão. Capítulo 5 de Tiago, versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte ou da perdição uma alma, e ele próprio cobrirá uma multidão de pecados. Então aí está uma maneira que a Bíblia recomenda: não sejamos pessoas assim que parecem fiscais ou que estão observando a vida de terceiros para fazer acusações, mas deve haver da nossa parte um sentido de ajudar as pessoas para que amanhã possam se tornar firmes e dar continuidade à sua vida cristã. Não sejamos pactuantes. Isso é errado. Se agirmos assim, pactuando com a pessoa, fazendo o que ela faz, aí estamos estragando tudo, porque estamos dando mau exemplo. E aí a pessoa não tem coragem de seguir o conselho que estamos dando. A próxima pergunta vem aqui também de Santos, e agora é a vez da Daniela. Ela pergunta ao pastor: uma pessoa, pastor, pode fazer sua própria ceia, a Santa Ceia, em casa? Pode celebrar uma ceia particular, pastor? Nós temos recomendações claras, inequívocas, que lemos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 em diante, de uma reunião efetiva de todos os membros da igreja que estão em comunhão com a igreja. Então, nosso lugar é ali, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor. Não devemos faltar nesse grupo, porque ali a bênção, a vida que Deus outorga, quando todos estamos unidos ali, celebrando a ceia do Senhor, dentro do critério estabelecido. Até que Ele venha, como disse Jesus,
não beberei mais do fruto da vida, e até que de novo beba convosco no reino de meu Pai. Ora, uma pessoa ausente, que ocorra essa chegada de Jesus para arrebatar a sua igreja, que desculpa vai apresentar se ela estiver bem fisicamente, podia estar presente, mas por descuido, por fraqueza, não compareceu. Ela não vai participar da bênção de Deus nesse particular. Agora, temos que fazer uma exceção. Uma pessoa, normalmente pessoas idosas, como nós temos visitado periodicamente, pessoas que não podem caminhar, têm dificuldade de pegar um carro, ela fica em casa e nós celebramos a ceia na igreja, fim da celebração, vamos à casa dessa pessoa e celebramos a ceia para ela. Cantamos hinos, oramos com ela, damos a ceia e ela fica felicíssima por essa atenção da própria igreja de mandar obreiros para ajudá-la nessa emergência. Quando ela sara e tem capacidade de ir até a igreja, é com alegria que nós vemos essa pessoa lá na igreja, cumprimentamos a pessoa, porque agora vemos que ela está melhor de saúde e pode estar reunida com a igreja. Então, só em caso de enfermidade que impede a locomoção da pessoa, é que pode eventualmente alguém celebrar a ceia em sua casa. Com saúde, não deve ser celebrada. A próxima pergunta é do consulente Noé, lá de Cubatão. O nosso consulente aqui é um ouvinte assíduo da cidade de Cubatão. Que Deus abençoe também o nosso irmão. Ele diz assim: pastor, eu tenho um amigo que é deficiente de nascença. Ele me fez uma pergunta que me deixou sem resposta e gostaria de uma orientação do Senhor para responder esta pergunta. Disse o amigo do nosso consulente: se Deus nos formou desde o ventre da minha mãe, por que eu e algumas pessoas nascemos com deficiências físicas ou mentais? Nós temos que considerar a pergunta sob dois ângulos. Primeiro, se o filho tem pais que se dá bebida, jogos, mulheres fora da própria esposa, e se contamina fora, depois vem para dentro de casa para fazer sexo com a sua esposa, mas vem já com problemas físicos. Ele está contaminado pela forma que lá fora ele colheu. Ora, se este filho nasce com esses problemas, a culpabilidade cabe ao pai, porque ele não vive uma vida correta como marido. E aí está esse problema. Porém, nem em todos os casos, como relatado aqui presente, pode-se atribuir a um erro, a um pecado cometido pelo pai. Mas diz a Bíblia Sagrada que pode ocorrer conosco uma situação como a que estamos ouvindo, permitida por Deus. Não é exatamente provocada por Deus, mas que Deus pode permitir que aconteça. E aí está então uma colocação de pessoas a acusarem a Deus. Veja que eu leio no capítulo 9 de João, diz o texto: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Veja a pergunta que eles fizeram, versículo 2 do capítulo 9. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este e os seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então aqui está uma resposta que pode ser aplicada para o nosso ouvinte. Por que estou assim? Foi desvio do pai? Se tiver conhecimento, está resolvido. Mas se tiver um pai zeloso, um pai que cuida bem da família, então você saiba que você está dentro de uma situação em que Deus pode manifestar o seu favor a seu respeito. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isto é obra, para que se manifestem as obras de Deus na vida dessa pessoa. E eu digo então para você, Noé, aliás, não é o Noé, amigo dele, que você pense bem nesse assunto, ore a Deus, peça a Deus que lhe dê saúde, e aquilo que é impossível para nós, seres humanos, é possível para Deus, como acabamos de ler na própria Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é da consulente Adeilda. Ela diz assim para o pastor: na Bíblia tem uma passagem que fala sobre a glória da segunda casa, que será maior que a da primeira. Gostaria de saber que casa é essa, pastor. Já ouvi dizer que pode referir-se a um segundo casamento. Também já ouvi que é referente ao céu, ao lugar que iremos depois da morte. Tem procedência? Não, essa forma de considerar não tem procedência. Nós queremos dizer que a resposta à nossa consulente está num livro muito pouco conhecido na Bíblia Sagrada. É o livro chamado Ageu, capítulo 2, e no versículo 9 está falando do segundo templo. Não tem outra colocação. Então nós lemos aqui no capítulo 2 de Ageu, no versículo 9, dizendo o seguinte: minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, está bem claro aqui que se trata de uma construção de um templo que iria ter maior fulgor do que o templo que já estava existindo. É mais ou menos como aconteceu com Salomão, que construiu um templo na cidade de Jerusalém, nos seus dias, que era uma suntuosidade. E aí é o que está aqui sendo então informado, que será a glória de uma segunda casa, que será mais esplendente do que a primeira casa ou o templo de Deus. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa consulente não quer se identificar, mas ela ligou e deixou aqui a sua pergunta para o pastor. É um relato aqui que nós vamos ler para o pastor e também para os nossos seletos ouvintes. Diz assim: pastor, o meu pastor participou
de uma reunião de liderança que falava sobre a chamada célula. Quando voltou dessa reunião, ele começou a incentivar os grupos a formarem células. E cada dia um grupo se reúne em algumas casas. Depois disso, percebemos que a frequência da escola bíblica dominical foi definhando. Quase ninguém vai. Falei com o pastor e ele disse que a escola dominical tem que morrer mesmo. Ele também já não mais valoriza os irmãos mais velhos. O grupo das senhoras, as mais idosas, já se desfez. O coral também, porque ele não dá atenção aos irmãos mais idosos. O que fazer? Ou dizer de uma situação assim, pastor? Eu vejo nessa descrição aqui, e lamentável, uma pessoa dizer que acabou com a escola dominical, isso não quer dizer nada. Ora, que pastor é esse? Que pastor é esse? E depois as colocações que vemos aqui, acabamos de ouvir, não é um pastor que esteja no exercício pleno de sua condição, sua responsabilidade de pastor. E logo que eu li essa descrição, veio-me à mente 2 versículos que estão no capítulo 10 de João, onde no versículo 10, aliás, versículo 11 do capítulo 10, Jesus faz uma declaração: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí está, pastor legítimo que tem vocação, tem responsabilidade, ele atende o desejo de Cristo lá de Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, mas eu sou um pastor local, muito bem. A sua cidade onde você mora é sua espiritualmente falando. A responsabilidade pela cidade tem que ser coberta pelo pastor da igreja. Mas achar que tudo deve ser desprezado, deixado de lado, não faz falta, não faz questão. Agora, Jesus define o mercenário. Qual é a condição do mercenário? Versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, me parece que o presente caso é esse. Pode afastar-se, pode ir embora, como quem diz, não tenho nada com o caso. Isso não é um pastor genuíno. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então, não é possível aceitar uma condição de um pastor que age nessa forma como descrita aqui por essa senhora ou irmã, que preciso a igreja tomar fôlego e colocar as coisas em ordem e convidar o pastor para assumir ou procurar outro lugar. A próxima pergunta é da Tatiana. Essa chegou por e-mail. Pastor, Cantares é um livro onde Salomão declara seu amor? Sim, declara o seu amor. Mas é preciso conhecer o caráter desse livro. Então, geralmente, as pessoas que não têm assim uma leitura assídua em determinados livros da Bíblia,
ele pode interpretar erroneamente. Então nós temos aqui no Antigo Testamento a colocação, veja como começa este livro. Capítulo 1 deste livro, versículo 1 até o versículo 2. Eu poderia ler mais, mas estão todos intimidades entre um casal. Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os seus beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Ora, essa linguagem aqui é uma linguagem própria de um casal recém-casado. Diz mais: leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras, e em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor, nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amo. Eu sou morena, mas agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Então, é uma linguagem própria de um casal recém-casado, porque depois de um certo tempo, o marido já não repete mais essas perguntas, essas declarações, como também a mulher fica meio alheia, mas é uma continuidade que deve prosseguir entre o casal. E aí a bênção de Deus está presente nesta família. Muito bem, mais uma pergunta aqui. Estamos chegando já ao fim do nosso programa, mas acho que o pastor pode responder ainda hoje. É NQI Mulher, a consulente não quer se identificar, e a pergunta é sobre as músicas. Pastor, as pessoas cristãs podem ouvir músicas de artistas não cristãos, as chamadas músicas do mundo? Sim ou não? Por quê? Pergunta aqui a nossa consulente para o pastor. Ocasionalmente, quando em determinado lugar está tocando essas músicas que nós chamamos profanas, praticamente essa pessoa vai ouvir o que está sendo cantado, tocado, mas propositadamente, por escolha pessoal, está fora da Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, uma pessoa que é regida pela sua nova natureza, porque está servindo a Deus, ela não se liga nessas músicas, estilo, por exemplo, rock, punk e outros estilos que não têm nada a ver com a vida cristã. E, então, aí está uma questão de assimilar o que a Bíblia declara. E a Bíblia declara pelo apóstolo Paulo que há situações em que nos reunimos para cantar louvores a Deus. Por exemplo, nós lemos
no capítulo 5 de Efésios, e versículo 19, uma recomendação que não pode ficar esquecida. Diz o texto de Efésios, capítulo 5, e versículo 19. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então aqui está uma recomendação. Como cristãos, nosso dever é adorar a Deus. E melhor do que isso, cantar os salmos, hinos que nós temos já preparados, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no coração, isso contribui para a nossa vida espiritual se tornar mais patente, mais dedicada a Deus, e que isto serve, então, de ajuda para outras pessoas. Agora, eu tenho observado às vezes que há esses promotores de músicas profanas na televisão, e às vezes vejo nossos irmãos envolvidos lá também participando desses grupos de músicas profanas, mas cantando hinos que ele dedica a Deus. Só que a mistura não está adequada ao plano divino. Sim, sim, não, não, e não misturar as coisas sacras com as coisas profanas. Tem uma outra aqui, NQI Homem, o consulente também não quer se identificar, mas perguntou aqui sobre o reino milenial. E também aqui uma pergunta sobre a morte do Senhor Jesus, se ele foi numa estaca. Está aqui um outro ensino das Testemunhas de Jeová também, né? Eu tenho um livro em casa, onde numa página aparece Jesus exposto numa estaca, 2 mãos, 2 braços levantados para cima, um prego furando as 2 mãos. E, paralelamente, logo depois, nós encontramos em outro livro Jesus crucificado com os braços estendidos, mãos abertas e seus braços afixados naquela cruz. Olha, eu pergunto para mim mesmo, meu Deus, pode haver uma entidade religiosa mais desconexa do que um grupo que age assim? Se publica um livro hoje e diz, aqui é a verdade bíblica, aqui está. Bom, quantos anos vai demorar isso? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Depois surge um novo livro completamente diferente. Quer dizer, a verdade já mudou, não é mais aquela que foi ensinada. Então isso traz instabilidade para a pessoa que é membro de um grupo desse. Não pode afirmar que a verdade é esta ou aquela, porque não há firmeza no ensino do seu chamado corpo governante. E eu não sei como é que pessoas que estudam, que têm conhecimentos, aceitam pacificamente essas colocações.